Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 13 a 19 de março. Faremos a Revisita Designação 1 e Revisita Designação 2. Então vamos para o nosso vídeo. Então pegue o papel, pegue a caneta, faça as anotações para que assim também você possa se preparar para a sua designação, aonde você pode ou usar as informações aqui citadas ou adaptar na sua apresentação já montada, ok? Então a revisita designação 1, a nossa apostila diz assim: revisite alguém que aceitou o convite da celebração e mostrou interesse. Use o vídeo Por que Jesus morreu, sem mostrar durante a parte. Depois, comente algo sobre o vídeo. E após, nós vamos fazer a consideração da lição 9. Então, a apresentação ela inicia assim. A publicadora se chama Abigail. Detalhe, aqui as irmãs já estão sentadas, ok? Então já teve toda aquela iniciação de como você tá, eu tô bem, senta aqui, vamos conversar. Então aqui já está as duas sentadas. Então inicia assim. Abigail diz: Então, Marta, na semana passada eu deixei um convite com você sobre a celebração da morte de Cristo. E no final de nossa conversa eu deixei uma pergunta. E agora nós vamos dentro da Bíblia, obter a resposta para essa pergunta. Veja só comigo o que diz o livro de Mateus, o capítulo 20, o versículo 28. Então aí, ou você faz a leitura, ou você pede para a moradora fazer a leitura. E continua assim, após a leitura do texto. Então, de acordo com a pergunta, que é por que Jesus teve que morrer, o que você diria agora após a leitura desse texto? Então Marta diz: bem, o texto mostrou que ele veio para servir e dar a sua vida como resgate. Então Abigail diz: isso mesmo. E isso teve que acontecer, como você bem sabe, Adão, ele desobedeceu a Deus e por isso somos pecadores e estamos afastados de Deus. E a vinda de Cristo e a sua morte era como se ele tivesse feito uma emenda num pano, nos dando a oportunidade de nos conciliar com Deus e ter uma esperança de vida. Mas para que você entenda melhor esse ponto, veja só esse vídeo. Por que Jesus morreu? Então, é finge que mostrou o vídeo e depois você pode dizer: como você se sente ao ver isso, ao ver esse vídeo? Então Marta diz: bem, eu vejo como Deus ele foi bondoso conosco, dando seu filho para morrer por nós. Abigail continua: verdade. E uma das formas de mostrar essa nossa gratidão é por estar presente no evento da celebração da morte de Cristo, onde nos dará a chance de mostrar como somos gratos e lá nós vamos obter várias respostas para outras perguntas importantes. E uma pergunta que lá vai ser respondida é: como podemos mostrar que somos gratos pelo sacrifício de Jesus? Na minha próxima visita, a gente pode considerar um pouquinho essa pergunta. Então aqui a gente finaliza a nossa demonstração e agora vamos fazer a análise do ponto 9, que diz: use desenhos, fotos e vídeos. Então, a própria designação em si, ela já ajuda, para que possa usar bem esse ponto. Então, o que você deve fazer? Use desenho, fotos e vídeo para ensinar pontos importantes. Então, escolha bem a imagem que você vai usar e use uma imagem que todos consigam ver. Então, a irmã que ela usou o vídeo, da própria organização, num telefone, onde a imagem é nítida e o som é bom. Então, o fato dela fazer isso, mostrar um vídeo, ela usou muito bem
a lição que estava sendo analisada, que era a lição número 9. Vamos agora fazer a revisita designação 2. Então, na nossa apostila diz assim: revisite alguém que aceitou o convite da celebração e mostrou interesse. Inicie um estudo bíblico na brochura Seja Feliz para Sempre. E a lição a ser considerada, a lição número 6. Então, essa revisita, a gente vai iniciar igualmente a revisita 1. E na metade em diante, a gente faz a modificação, ok? Então, designação 2 inicia assim. Abigail diz: então, Marta, na semana passada, eu deixei um convite com você sobre a celebração da morte de Cristo. E no final de nossa conversa, eu deixei uma pergunta. E vamos agora, dentro da Bíblia, obter a resposta para essa pergunta. Veja comigo o que diz Mateus capítulo 20, o versículo 28. Então aí você lê ou a moradora lê. E depois você diz assim: então, de acordo com a pergunta, por que Jesus ele teve que morrer? O que você diria agora, após a leitura desse texto? Então Marta, ela diz: o texto mostrou que ele veio servir e dar a sua vida como resgate. Então Abigail continua: isso mesmo, e isso teve que acontecer, como você bem sabe, porque Adão ele desobedeceu a Deus e por isso todos nós somos pecadores e estávamos afastados de Deus. E a vinda de Cristo e a sua morte era como se ele tivesse feito uma emenda num plano, nos dando a oportunidade de nos conciliar com Deus e ter uma esperança de vida. Por mais que o mundo, ou Marta, esteja ou pareça estar de cabeça para baixo, por causa do sacrifício de Cristo, a Bíblia nos dá esperança. Eu trouxe uma brochura que vai nos explicar por que o mundo está assim, mas como podemos ser beneficiados quando aplicamos o que a Bíblia ensina. Aqui na lição 2 tem o tema: a Bíblia nos dá esperança. Eu trouxe uma brochura também para você, que é essa aqui, ó, Seja Feliz para Sempre. Abra também aí na lição 2. Então espera um pouquinho, né? Abriu na lição 2, depois continua. No ponto 2, olha só o que diz. Então você faz a leitura ou não do parágrafo e depois faz a pergunta: qual é a promessa da Bíblia para o futuro? Então Marta diz: a Bíblia diz que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Abigail continua: exatamente, e isso só é possível por causa do resgate de Cristo. Na minha próxima visita, iremos ver um pouco mais nessa brochura e veremos também como podemos ser gratos pelo sacrifício de Cristo. Então aqui a gente finaliza. É claro que você pode fazer mais perguntas, né, na brochura, mas para não ficar um vídeo muito longo, a gente finaliza por aqui. A lição 6, explique por que você leu o texto. Então o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. E como você pode fazer isso? Destaque as palavras-chave, destaque o ponto principal ou explique de modo simples. Então, após a leitura do texto, a Abigail ela faz uma pergunta para Marta. Logo após a resposta de Marta, ela explica de uma maneira simples por que isso aconteceu. Ela explica que Adão ele pecou, por causa disso todos nós somos pecadores, como se nós tivéssemos sido afastados de Deus, e por esse motivo Jesus ele teve que morrer. Então essa explicação simples, ela atingiu o seu ponto número 6. E tenho certeza que se vocês também se prepararem muito bem, usarem a brochura Melhore, se sairão também muito bem em suas partes. Então, meus queridos e amados irmãos, obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.